Icebergs já são assuntos recorrentes em boa parte da internet. Em análises de mídias e cultura costumam abordar temas ocultos, desde a superfície que contém conhecimentos rasos até a ponta, no caso as camadas inferiores, que abordam temáticas e curiosidades mais sombrias, ou mais densas conforme você desce. Unificando esse conceito, a Type Moon, por sua vez, é um emaranhado de teias, vulgo universos. Como já conhecemos popularmente, Fate, Tsukehime, Kara no Kyokai, Mahoyo e outras obras. Só que não para por aí, essas mesmas obras são universos compartilhados, ou também nomeado de Nasuverse. Temos uma participação especial e importante para a produção desse vídeo, Zarokama. Fala pessoal, Zaro aqui e agradeço ao Akari primeiramente por me convidar para fazer parte não só desse iceberg, mas também desse especial de fim de ano. Tenho certeza que 2026 será um ano grandioso para o universo Fate. Quem sabe a Type Moon não resolva abrir a carteira e fazer logo os animes dos Lost Belts de Fate Grand Order, não é mesmo? Sem mais explicações para não ficar enrolado demais, pegue sua pipoca, seu refrigerante, apague essa luz e se prepare para mergulhar fundo nesse iceberg. Antes dos espíritos heróicos, Santo Grau, magia, como conhecemos essas e uma fornada imensa de outros conceitos, tinham apenas duas pessoas. O escritor Kinoko Naso e o ilustrador Takashi Takeuchi. Essa dupla fundou o que viria a se tornar a Type Moon, que originalmente era um pequeno círculo doujin voltado a criações indies. A sua obra inicial de destaque foi Kara no Kyokai, lançada em 1998, que já trazia consigo a marca e o estilo de escrita de Naso. Carregada com mistério, horror, magia e uma aura de sobrenatural. Sua verdadeira virada começou em dezembro de 2000 com Tsukehime, uma visual novel que misturava o gênero horror, vampiros, tragédia com um roteiro bem escrito por Naso, e as artes e CGs produzidas por Takeuchi. Tsukehime nessa época fez um sucesso enorme, já que também vivia o auge das visual novels e dos anos 2000, reunindo assim um fandom grande. Durante esses anos iniciais, a Type Moon era indie e longe de restrições do mainstream. Esse período formou sua identidade crua e versátil. Em 30 de janeiro de 2004, o seu primeiro grande título foi lançado, Fate Stay Night, como conhecemos a visual novel que nos introduziu conceitos como a Guerra do Grau, os Servos e os Mestres. Foi nesse salto de doujin para uma empresa comercial grande que permitiu dar um recipiente ao que os fãs chamam de Nasuverse, um conjunto de histórias, gêneros, estilos e mundos ligados por nuances, regras de magia, mitologia e pela visão dos autores. Tsukehime, como citado, lançada em 2000, é uma visual novel que explora o horror, drama, tragédia e sobrenatural. A trama da AVN gira em torno do protagonista Shikitono, que pode ver linhas de morte, traços metafísicos que marcam coisas vivas ou objetos, lhe dando a capacidade de cortá-las com facilidade, destruindo a essência daquilo em sentido literal. Essa concepção de linhas e pontos dá à história uma abordagem filosófica de vida e morte. Além da visual novel, Tsukehime se expandiu, ganhando continuações como Plagisk e seu derivado Melt Blood, que aprofundavam os personagens antigos e adicionavam novos. Essa vertente cultivou um público mais nichado, interessado em temas como miticismo e tragédia. Em 2004, com Fate Stay Night, a Type Moon mudava de patamar, criando uma história de magia, pactos, heróis reencarnados, os servos e os mestres que invocam-os para lutar e conquistar o Santo Grau. A visual novel também introduziu a mecânica de rotas. Dependendo das decisões do jogador, a história seguiria para caminhos e finais distintos, tendo as rotas Fate, Unlimited Blade Works e Heaven's Feel, cada uma com suas implicações diferentes de destino, moral e sacrifício. Esse design narrativo tornou Fate Stay Night um marco, cada rota revelando uma faceta diferente de ideal, pragmatismo e justiça. Com a ascensão de Fate Stay Night, o Nasuverse ganhou um corpo de fantasia mítica e magia moderna, entrando no radar global do mercado de animes e adaptações.
場第3部が始まるよ。さて今回のデッドエンドはズバリ愛情の欠如。 Fate Zero é uma light novel escrita pelo Gen Orobud sob a supervisão de Naso e ilustrada por Takeuchi, que conta a Quarta Guerra do Grau 10 anos antes dos eventos em Fate Stay Night. A história nela é mais sombria e madura, com moral, desespero e traição, elevando a dramaticidade de modo bruto. O protagonista, Emiya Kiritsugu, é um mago assassino. Sua visão contrasta com o idealismo de muitos magos, e seu arco psicológico é denso e doloroso. Quando adaptado para anime pela Ufotable em 2011, Fate Zero elevou ainda mais a narrativa com uma animação fluida, ótimas trilhas sonoras e uma atmosfera pesada, o que levou muitos fãs a conhecerem a Type Moon. Com Fate Stay Night em mãos, a Type Moon viu a oportunidade de levar suas histórias além de jogos e visual novels para animes, mangás e crossovers, alcançando públicos maiores. Com a ajuda da Ufotable, que já tinha um bom histórico com animações, consolidou a seriedade da franquia. Além disso, a expansão para jogos de luta como Melt Blood e outros permitiu que públicos distintos tivessem entrado nesse universo. Enquanto Fate representava um lado mais heróico da coisa, mágico e ritualístico, Tsukehime explora um tema mais vampírico e existencial. Mas o universo da Type Moon, em sua flexibilidade, permitiu cruzamentos. Uma dessas pontes é Tsukehime, Melt Blood e seu reboot Type Lumina. Melt Blood, que foi criada a partir da visual novel original, foi um dos jogos de luta mais célebres do meio doujin, com mecânicas refinadas e seus personagens carismáticos. Com o remake de Tsukehime, a Type Moon, junto da French Blood, lançou Melt Blood Type Lumina em 2021. Com isso, incluíram no elenco de personagens a Saber de Fate, mesclando explicitamente os universos. Esse tipo de crossover mostra que o Nasuverse, apesar de estruturado em linhas distintas, não é rígido demais para experimentar isso. Saberface é o termo usado pela comunidade para descrever personagens que têm uma estética fortemente parecida com a Saber original, mesmo sem necessariamente ter uma relação ou parentesco direto. A origem dessa repetição se encontra em Takeuchi. Ele gosta de desenhar várias variações da Artória. Muitas personagens criadas por ele em obras diferentes carregam essas similaridades, e com o tempo isso virou uma tradição dentro da Type Moon. O uso de faces similares se repetiu várias vezes, o que acabou virando um meme. O primeiro Saberface oficial foi Mordred, revelado em 2006 na coletânea Character Material. Em Fate Great Order há servos com trait Saberface. Certos inimigos têm habilidades que focam exclusivamente em Saberfaces. Outros fazem bônus de dano contra elas. Você deve ter pensado que o Nasuverse se chama assim por causa do Nasu, é um dos motivos também, mas se refere ao universo compartilhado criado pela Type Moon. Não tem uma linha única, mas um conjunto de mundos, realidades e histórias, muitas vezes paralelas, às vezes conectadas. Dentro disso existe uma pluralidade. Há mundos com vampiros e horror, que é Tsukehime, mundos com guerras e servos, sendo Fate, e outros mistos e crossovers. A coesão não é absoluta, claro que tem rupturas e ambiguidades. Muitos dos fãs aceitam que o Nasuverse é essencialmente um multiverso. Essa estrutura permite liberdade criativa, cada obra podendo explorar seu gênero ou estilo sem ferir a consistência global. Isso não significa uniformidade, mas diversidade. É por isso que Fate e Tsukehime podem existir lado a lado. Desde os primeiros dias de Tsukehime, os fãs se reuniram para compartilharem teorias, traduzir trechos, criarem fanarts e mangás amadores, no caso doujins. Esse esforço permitiu que as obras, muitas vezes restritas ao Japão, alcançassem o mundo. Com a expansão global de Fate, o fandom cresceu e se diversificou, misturando de tudo em uma comunidade viva e barulhenta.
O fenômeno Cyberface é só um exemplo de como o fandom transforma aspectos da franquia em memes e ícones. Outro exemplo prático é o famoso debate sobre em qual ordem assistir Fate. Os memes nascem e se consolidam, às vezes influenciando a percepção da obra. A vantagem do Nasuverse é a diversidade de gêneros, estilos, humores e experiências diferentes, o que atrai gostos diferentes e públicos variados. O risco, de certa forma, é uma perda de coerência, fragmentação e confusão para quem tenta seguir isso tudo de uma vez. Mas uma vantagem irrefutável é que a expansão cria um ecossistema em constante renovação. アストロフォちゃんは可愛いな。ありがとうマスター。アストロフォちゃんは気づかせてくれたんだ。強さとか使い勝手とか効率とかどうでもいい。自分が可愛いと思った子を使うのが何より大事なんだ。でもマスターは僕をパーティーに入れてないよね。使ってほしい。使ってほしい。じゃあもっと感情を込めておねだりしないとな。マスターに使ってほしいよ。もっと何より構わず辛抱たまらん感じで懇願するんだ。僕も我慢できないよ。今すぐ好きに使って。よーし。はあ。Fate Stay Night Realcha Nua é uma versão melhorada da visual novel original de Fate Stay Night, contudo esta versão não contém cenas picantes que tinha na original e a substitui por cenas de transferência de mana, até hoje disponível na Play Store. Fate Stay Night Hollow Ataraxia é um videogame visual novel para PC de 2005 desenvolvido pela Type Moon e a sequência de Fate Stay Night. A palavra Ataraxia no título é um termo grego para tranquilidade, dando ao título o significado combinado de tranquilidade vazia ou, entre aspas, falsa. A trama de Fate Hollow Ataraxia se passa cerca de 8 meses após os eventos de Fate Stay Night. Assim como seu antecessor, a história se desenrola na cidade de Fuyuki, com Basete Fraga, membro da Associação de Magos e mestra na Quinta Guerra do Santo Graal, acorda no quarto dia da guerra com um novo servo, um Avenger, e sem nenhuma lembrança do que lhe aconteceu antes. Ela e o Avenger partem para lutar e vencer a guerra do Santo Graal, ou The Garden of Sinners, conhecido no Japão como Kara no Kyokai, às vezes referida como Raku. É uma série de light novel japonesa, escrita por Kinoko Nazu e ilustrada por Takeuchi Takashi, originalmente lançada como uma série de capítulos publicados independentemente online, ou no Comic Cat entre outubro de 1998 e agosto de 1999. Os capítulos foram posteriormente publicados pela Kodansha em 2 volumes em 2004 e novamente em 3 volumes entre 2007 e 2008. Ambientado no Japão, predominantemente no final da década de 90, o Jardim dos Pecadores acompanha a história de Shiki Hyugi, uma adolescente criada como uma caçadora de demônios que adquiriu os olhos místicos da percepção da morte após sobreviver a um acidente fatal. A obra também narra os esforços incansáveis de Mikiya Koutoko para se aproximar dela quando ainda eram estudantes do ensino médio e as suas aventuras posteriores lidando com casos sobrenaturais como investigadores da agência de detetives de Toku Aozaki, Garan no Dou. Estúdio TEN FSN Adaptation 2006. Abre aspas. A primeira adaptação de Fate Stay Night foi uma série de anime de 24 episódios produzido pelo estúdio TEN. Ela tenta adaptar a primeira rota, Fate, mas mistura aleatoriamente elementos de outras rotas e até cenas originais. É o único anime que adapta o material crucial da história e da mitologia da rota Fate, mas de uma forma absurdamente distorcida. A boa notícia é que tem uma trilha sonora incrível, que nos deu o elenco que ainda dubla os personagens de FSN até hoje, e recebeu uma edição feita por fãs do U/SS Jockey, que corrige muito dos seus problemas. Fecha aspas. Fate Apócrifa é uma série de light novel japonesa da franquia Fate de Type Moon, escrita por Yurichiro e ilustrada por Konoe. A Type Moon publicou 5 volumes entre dezembro de 2012 e dezembro de 2014, uma adaptação para mangá ilustrada por Akira Ishida e uma serialização na revista Chomp Ace Kadokawa Shoten, uma adaptação para anime produzida pelo estúdio A1 Pictures, foi lançada ao ar de julho a dezembro de 2017. De Tsukihime, a Piece
of Blue e Glass Moon. É uma visual novel da Type Moon, é o primeiro título da série Tsukihime Remake funcionando como um remake das duas rotas Nearsided de Tsukihime, apresentando o arcade de Bonus Studio e Ciel. Foi lançado no Japão em 26 de agosto de 2021 e internacionalmente em 27 de junho de 2024 para PlayStation 4 e Nintendo Switch. Fate Kaleid Liner Prisma Ilha é uma série de mangá japonesa de Hiroshi Hiroyama, também conhecida como Kalmiya, serializada na revista Chomp Ace da Kadokawa Shuten de 2007 a 2008. É um spin-off de universo alternativo da visual novel Fate Stay Night da Type Moon, com Ilya von Eisenbern como protagonista. Vários outros personagens de Fate Stay Night e suas sequências e spin-offs também aparecem. Uma segunda série de mangá, intitulada Fate Kaleid Liner Prisma Ilha 2, foi serializada de 2009 a 2012. Uma terceira série de mangá intitulada Fate Kaleid Liner Prisma Ilha 3 começou a serialização em 2012. Fate Extra, estilizado como Fate Extra, é um jogo de RPG de exploração de masmorras desenvolvido pela Type Moon e pela Image Post e publicado pela Marvelous Entertainment para o PlayStation Portable. O jogo se passa em um universo paralelo ao da visual novel Fate Stay Night. Foi lançado no Japão em 22 de julho de 2010. A Akis Games localizou o jogo para a América do Norte e o lançou em 21 de novembro de 2011. 3 edições do jogo foram lançadas na América do Norte, uma edição limitada, uma edição padrão para varejo e uma versão para download na PlayStation Network. Em 4 de maio de 2012, a Ghostlight lançou o jogo nos territórios PAL. Fate Stranger Fake é uma série de light novel japonesa da franquia Fate da Type Moon, escrita por Ryogo Narita e ilustrada por Moori Shizuki. Originalmente foi publicada na página inicial de Narita sob o título Fake States Night, em 1º de abril de 2008, apresentando como um prólogo e introdução para um jogo de RPG como a brincadeira de 1º de abril. O texto foi removido após o dia da mentira, mas posteriormente foi relançado na forma de um romance incluído com um extra na revista Type Moon Ace de 2009, com ilustrações de Moori Shizuki e um pós-fácil do autor. FSN and FHA Release on PS Vita. Em 2012 e 2014, Fate Stay Night e Fate Hollow Ataraxia foram lançados para PS Vita, apresentando novas aberturas da Ufotable e suporte para widescreen. FSN recebeu uma trilha sonora remixada, enquanto FHA recebeu muitos novos recursos, dublagem, minijogos expandidos e um novo minijogo bônus, Capsule Servante. FSN utiliza todas as alterações e censura da Helta Nua. FHA também foi bastante censurado. Cenas hentai foram substituídas ou cortadas, alguns sprites e diálogos foram alterados. O vídeo do Tiger Dojo foi cortado. A versão de FSN para Vita foi posteriormente portada para PC, uma forma bizarra, com as 3 rotas divididas em arquivos 3.exe diferentes. Fate Unlimited Codes é um jogo de luta planejado pela Cavia, desenvolvedora da Agelight, e publicada pela Capcom. Foi lançado no Japão para arcades em 11 de junho de 2008 e para PlayStation 2 em 18 de dezembro de 2008. Uma versão aprimorada foi lançada para PlayStation Portable no Japão em 18 de junho de 2009 e posteriormente lançada digitalmente na PlayStation Store na América do Norte e na Europa em 3 de setembro de 2009, respectivamente. Fate Prototype é um OVA distribuído com o terceiro lançamento caseiro de Carnival Phantasma e foi dirigido por Seiji Kishi e animado pelo estúdio Lerche, lançado em 31 de dezembro de 2011. Makoto Uezu escreveu o roteiro, Kazuaki Morita desenhou os personagens e a música foi composta por Yasuharu Takanashi. Mahou Tsukai no Yoru, abreviado como Mahoyo e oficialmente traduzido como Bruxa da Noite Sagrada, é uma visual novel criada pela Type Moon, lançada originalmente em 12 de abril de 2012. Ela apresenta Aoko Aozaki como uma personagem principal e serve como a primeira parte da linha do tempo de Tsukihime antes de ser seguida pelo remake. Antes de se seguir por Tsukihime, a Piece of Blue Glass Moon e pelo futuro de Tsukihime The Other Side of Red Garden. Kagetsu Toya nasceu como um fan-disc title para Tsukihime, lançado em 2001 como material suplementar ao universo da visual novel original.
Estruturalmente, esse jogo usa um dispositivo de loop onírico. Temos episódios nomeados de noites e side stories desbloqueáveis que no caso replicam ou alteram os fragmentos da narrativa original, o que permite ter uma leitura alternativa aos eventos canônicos. Para o pesquisador, Kagetsu Toi é crucial por dois motivos. Primeiro, diverge do material da visual novel original quando oferece cenários que historicamente foram omitidos ou considerados como apêndices, entre muitas aspas, mas posteriormente viraram fontes de várias hipóteses interpretativas. Segundo motivo, a logística de desbloqueio e descobrimento no jogo meio que cria um hábito entre os fãs de mapear rotas e anotar inconsistências. É desta teia ramificada de anotações que nascem as wikis e algumas compilações de material, servindo de matéria-prima para adaptações posteriores. Em termos práticos, Kagetsu Toi funciona como uma espécie de laboratório em que o Naso e o Takeuchi, sem nenhuma pressão comercial, testaram suas variações afetivas e conceituais que poderiam impactar o futuro da obra. Essa versão Plugisk de Tsukehime, lançada no começo dos anos 2000, tem a natureza de um conjunto de extras da visual novel. Cenas adicionais, contos pequenos, ilustrações e material que amplifica o perfil dos personagens da obra. Em círculos fandoms, esse tipo de material tem um desempenho de catalisador de leituras. Porque quando uma obra central tem ou ganha ramificações autorais limitadas, o apêndice, como já citei, passa a ser o local onde as ambiguidades são solucionadas, às vezes deliberadamente, às vezes por um acidente editorial. Desse modo se cria uma hierarquia de autoridade informal, assim Plugisk ganha o status de Cornoiceus. Na prática, esse extra serviu como uma fonte primária para tradutores e compiladores de material, assim alimentando arquivos de diálogos que são citados em análises e em algumas traduções fanmades. Para um historiador, esse tipo de apêndice revela a política pós-edição da Type Moon: conservar os mistérios na obra principal e depois liberar fragmentos ramificados e menores. Carnival Phantasy me ocupa um lugar ambíguo. Seria na superfície, já que é uma comédia de sketches reunindo os personagens de Fate Stay Night, Tsukehime, Melty Blood e outros, incluindo até Fate Grand Order nas versões posteriores, originadas no mangá de Gaki, Take Moon. Mas seu valor arqueológico para esse iceberg é outro. A comédia, quando aplicada aos arquétipos mais carregados, funciona como uma espécie de sonda. Quando reduzimos todo aquele clima de guerra e personagens trágicos a situações banais, o estúdio expõe traços estruturais, um dinamismo de hierarquia entre personagens. Além disso, essa adaptação tem um papel instituidor. Por celebrar o 10º aniversário da Type Moon, a obra atua como catalisador, ou uma espécie de memorando interno ao fandom. E o fator mais importante, legitima a existência das leituras alternativas. Do ponto de vista factual, se trata de uma série OVA lançada entre 2011 e 2012, sendo um material de celebração e expansão de canonizações. 何それ？ああ、はいはい。バーサーカー！ちょっと今のもう一遍やってみなさいよ！ Fate Extra CCC é formalmente um companion game de Fate Extra, não propriamente uma sequência linear, mas uma rota alternativa que aprofunda os temas e decisões morais da obra. CCC foi anunciado em 2011 e lançado em 2013. Diferentemente do primeiro jogo, esse recebeu um ênfase maior em dublagem e apresentação audiovisual. Em termos temáticos, CCC evidencia um procedimento recorrente na linha extra. O jogo opera com a ideia de mundos arquivos. O que torna esse jogo profundo não é uma mera complexidade de enredo, mas sim sua disposição de tornar o IC um instrumento para examinar a identidade, criando condicionais narrativas radicais. CCC força a audiência a confrontar o estatuto ontológico nas versões de personagens. Em termos de recepção, foi visto como Heaven's Feel do universo extra.
Ao transpor personagens do mundo de Fate Extra para o gênero Musou, Fate e Stella e sua continuação Link fazem algo bem específico. Transformam conflitos ideológicos em balé de massas. Não é exagero dizer que o gênero Hack and Slash exige uma condensação de motivações em estado de combate. E a Type Moon usou isso para consolidar mitos menores em imagens de poder direto. Stella trabalha com arquivos digitais e com a noção de soberania sobre as memórias. Servos são avatares em guerras por hegemonia de memória, vulgo arquivos. Já Stella Link amplia o elenco e o conteúdo, consolidando a narrativa e dando suporte para vários crossovers em merchandise. Além do valor lúdico, os jogos funcionam como uma enciclopédia interativa. Quem estuda o mundo extra nesses games tem fichas estéticas e variações de personalidades que nos ajudam a mapear a mitologia, se reconfigurando no formato visual novel. A princípio, esse é um spin-off culinário e bem slice of life casual. Pode parecer irrelevante para o canone, mas Emiya Sanshi no Kyo no Gohan faz um movimento essencial. Apresenta a vida cotidiana dos personagens com um tom mais natural e divertido, sem todo aquele clima pesado de guerra. A existência desse ONA produzido pela Ufotable e de um mangá serializado desde 2016 revela que o universo de Fate pode trazer cenas de afeto mundano sem contradição. Nesse iceberg, a obra funciona como um contraponto hermenêutico. A narrativa principal registra destino e batalhas, mas esse spin-off revela hábitos, cozinha e gestos simples, humanizando personagens como Saber e Shiro ou Raider e Ark, fornecendo matéria para interpretações que ligam caráter a disposições práticas. E um comentário pessoal, super recomendo, é muito divertido de assistir, já vi mais de 4 vezes seguidas. Rin! なんなんナイスさせませんやったー先制点やっぱりライダーがいるこっちが有利かしらねそうですね大きいですからね Fate Grand Order se transformou em um fenômeno global via plataformas mobile. Lançado pela SEGA em 26 de julho de 2018 no Japão, FGO Arcade tentou trazer o universo para um espaço coletivo e presencial. O arcade não é uma mera transposição técnica, foi uma tentativa de transformar o gacha e a narrativa das singularidades em partidas públicas e colecionismo físico. Para a pesquisa do iceberg, o arcade importa por 2 vetores. Primeiro, documenta a expansão do universo para infraestruturas de consumo bem específicas, como arcades, revelando como a mitologia precisa adaptar regimes e modos de interação breves e comunitários. Segundo motivo, o arcade gerou arquivos de performance como vídeos de partidas, estratégias e modos competitivos, que são formas de recepção distintas das narrativas da visual novel e do mobile. Os fóruns dos jogadores viraram repositórios ativos de dados sobre balanceamento de personagens e eventos. Fate Type Headline é um exercício de reapropriação de material cômico, só que com um tom mais sério. Isso nos revela algo metodológico. A Type Moon frequentemente experimenta a reversibilidade de tom como forma de expor o que no personagem é essencial e o que depende de moldura tonal. Em termos práticos, Headline mantém os servos reconhecíveis, altera os mestres e cria condições fractais que ajudam a testar a plasticidade moral de arquétipos.
A existência da web mangá e sua função editorial também podem ser confirmadas em entradas oficiais e revistas online da Type Moon. Títulos como esse, The Other Side of the Red Garden, sinalizam contrapontos deliberados, não são apenas extras. Em Tsukehime, a multiplicidade das side stories, antologias e spin-off criou uma ecologia textual em que as versões coabitam. The Other Side of the Red Garden funciona como um espelho, mostrando que a história pode tornar central se deslocarmos o foco. Para o arquivo crítico, é imprescindível mapear quais versões dos eventos constam em quais publicações, porque a canonicidade da Type Moon costuma ser estratificada. O termo Notes é mencionado frequentemente na história da Type Moon como registro de rascunhos e ideias fundadoras. Para um estudioso, Notes é fonte de processo, esboço que iterados viram personagens, cenários e temas. Ler isso significa entender a genealogia de Nasu e de sua equipe, onde nasceu sua preferência por certos símbolos, por arquétipos do destino e por dispositivos como o loop temporal. Esses materiais são citados em retrospectivas, entrevistas e compilações históricas. Existe uma adaptação em anime de Tsukehime, produzida pela JC Staff e exibida em 2003. Entretanto, há uma nuance crucial nisso. Os fãs afirmam que o anime não existe. É uma expressão retórica que significa que não é canônico dentro da recepção dos leitores da visual novel original. Essa negação nasce das distinções de tom, cortes e alterações na adaptação televisiva em relação aos leitores da visual novel. É preciso distinguir uma existência factual. A série foi produzida e transmitida de autoridade interpretativa. Ela é muitas vezes desprezada como canônico. Quando alguém diz que o anime não existe, não está negando a materialidade, mas rebaixando seu estatuto. Esse gesto pode ser meio que explicativo, já que parte do fandom, eu acredito, cria hierarquias de verossimilhança e fidelidade. Tudo indica que essa negação é um mecanismo de defesa interpretativo, mantendo a pureza da leitura original contra adaptações que mudam fundamentos. O deslocamento de Waver Velvet de Fate Zero para a protagonista de The Case Files of Lord Elmeloy II e do The Adventures é paradigmaticamente essencial. A Type Moon converte coadjuvantes em centros interpretativos, não com power-ups, mas com deslocamento de gênero, do épico para o policial. As novels de Makoto Sanda exploram o cotidiano da Torre do Relógio, a política entre magos e os casos que testam sistemas de conhecimento. A série se provou ser produtiva, gerou uma adaptação em anime e estabeleceu Waver como nó interpretativo para quem tenta entender a burocracia do mundo mágico. Esse tipo de material também serve para nos mostrar que outros personagens com furos no roteiro tiveram ênfase isolado. Fate Grande Carnival é uma série de anime que estreou em 31 de dezembro de 2020 como parte da transmissão de Ano Novo de 2020. O teaser mostra Neko Arc, agora conhecido como Mistérios Neko X, na recém-renomeada Aneberbe Caldeia. Kuti Holtz, abre aspas, Tsukehime deveria ter sido uma sexta rota para Satsuki, Sakshin e o Mizuka, mas ela foi posteriormente cortada. Parte dela foi mostrada em Tsukehime Plus mais Disc. O sonho tão aguardado pelos fãs finalmente se tornará realidade na segunda parte do remake de Tsukehime The Other Side of Red Garden. Fecha aspas. Fate Stay Night também deveria ter sido uma rota para Ilha, que foi incorporada em Heaven's Feel. Rotas para Caster, Ryder e Shinji também foram mencionadas como planejadas para FSN, mas essas eram principais piadas de Nasu em entrevistas. Também fecha aspas. Fate Extra Last Encore é uma série de anime baseada no jogo Fate
Fate Extra foi dirigido por Yukihiro Miyamoto e Akiyuki Shimbo e animado por Shaft. Foi transmitido de 28 de janeiro de 2018 a 1º de abril de 2018 na Netflix do Japão. A série teve 10 episódios e posteriormente mais 3 ilustradas por Tendou Setsu, que foi lançado em 29 de julho de 2018. Kinoko Naso escreveu os roteiros, Hiroki Yamamura e Masaaki Takayama desenharam os personagens e Satoru Kousaki compôs a música. A série foi lançada em 30 de junho de 2018 em todo o mundo na Netflix. Kanaan é uma série de anime japonesa idealizada pelos cofundadores da Type Moon, Kinoko Naso e Takashi Takeuchi, baseada no roteiro que eles criaram para o jogo visual novel para a Wii 428 Shibuya Scramble, que é notável por ser um dos poucos jogos a receber uma pontuação perfeita da publicação de jogos Famitsu. A série gerou adaptações para mangá e light novel. Guardian of Avalon é um romance escrito por Kinoko Naso que foi lançado com o primeiro box set Blu-ray do anime Fate Stay Night Unlimited Blade Works da Ufotable em 25 de março de 2015. Fate Prototype Fragments of Sky Silver é uma série de light novel de Fate escrita por Hikaru Sakurai e ilustrada por Nakahara. É a série de light novel prequela de Fate Prototype, detalhando a história principal da Primeira Guerra do Santo Graal de Tóquio. Foi adaptado para um CD dramático e um mangá. Lunar Legend Tsukihime e Shingen Setsukan Tsukihime é uma série de mangá escrito pela Type Moon sob o título Lunar Legend Tsukihime Production Committee e ilustrada por Shounen Sasaki, serializado na revista Comic Deijinkan da Yui, publicado em 10 volumes, Takobon pela Media Works em sua publicação original. Posteriormente foi serializada na revista online Type Moon Comic Ace e os volumes foram publicados pela Kadokawa. Shingen Tsutam Tsukihime teve 6 volumes publicados em inglês sob o título de Tsukihime pela editora DR Master, de 9 de agosto de 2005 a 24 de março de 2009, antes do fechamento da editora. Fate School Life é um mangá de comédia em formato 4, escrito e ilustrado por Eiichiro Masa. É um dos spin-offs mais antigos da série Fate e também um dos mais longos, tendo tido escrito por 18 anos antes de finalmente terminar em 2025. Fate Labyrinth é um romance de Fate de volume único escrito por Hikaru Sakurai e ilustrado por Nakahara. Foi serializado na Comic Kit de 2010, de 2015 a 2020, depois de publicado em um único volume pela Kadokawa em 9 de janeiro de 2016. Ele atua como uma história paralela para Fate Prototype Fragments of Sky Silver. Fate Tiger Colosseum é um videogame de luta 3D baseado no romance visual Fate Stay Night, lançado para PlayStation Portable pela Capcom e Cavia em cooperação com Type Moon. Os personagens são todos renderizados em um estilo super deformado. Uma sequência Fate Tiger Colosseum Upper foi lançada em 28 de agosto de 2008. All Around Type Moon é um drama CD lançado no Comic Cat de 72 em 17 de agosto de 2007. Foi escrito por Kinoko Naso. Take Moon é um mangá escrito e ilustrado por Eri Takenashi e trata-se de uma adaptação cômica de elementos de Tsukihime, Melody Blood e Fate Stay Night, tanto em termos de ambientação quanto de personagens. Foi serializado em diversas antologias de mangá e posteriormente compilado em 2 volumes pela editora Shinsha. Em 2011 foi republicado em um único volume chamado Edição Especial, que incluía o OVA de Carnival Phantasm X Season, bem como um livreto de ilustrações intitulado Type Moon Artworks. Também foi parcialmente adaptado para o anime Carnival Phantasm. Tsuki no Sango é um conto escrito por Kinoko Naso. Tsuki no Sango se passa aproximadamente no ano 3000, quando a humanidade atingiu o seu auge de sua civilização, mas está perdendo a vontade de viver. Tsuki no Sango é um mundo onde os eventos de Tsukihime não ocorreram. Tsuki no Sango é, entre aspas, um mundo degenerado onde a magia ainda persiste. Tsuki no Sango possui um mundo do tipo de Terra de Aço, uma light novel de Fate. Fate Extra Record é um próximo remake de Fate Extra, sendo desenvolvido pelo estúdio Type Moon BB e será lançado em 2026 no PS4, PS5, Switch e PC via Steam. Fate Hacking é uma série de light novel escrita por Metel Horizerashi e ilustrada pela Noko. O primeiro volume foi publicado em 31 de dezembro de 2018 pela Type Moon Books. Fate Hacking se passa 56 anos após Neil Armstrong na Lua, ou seja, no ano de 2025. Shibuya Scramble é uma visual novel desenvolvida pela Chronsoft, posteriormente Spike Chronsoft, em 2008,
versões localizadas para PS4 e PC foram lançadas em 2018. O jogo apresenta um cenário especial escrito por Kinoko Nasu e Takeuchi, que os escreveram e criaram os designs dos personagens, respectivamente. Este cenário, da Type Moon, ganhou uma sequência como uma série de anime para televisão intitulada Kanaan. Fate Extra CCC por si só é um universo paralelo ao da linha principal de Fate Stay Night. Esse jogo se encarrega de refazer as regras, um espaço virtual, mestres digitalizados e personalidades que assumem variantes de si mesmas. Dentre as adaptações que nascem desse videogame, o mangá de CCC Foxtail nos é demonstrado como um ramo sintomático. Trata-se essencialmente de uma rota alternativa, centrada na Tamamo Onomai, explorando traços mitológicos e psicológicos da deusa, que, no jogo original, já equivale a uma figura poderosa e sedutora. O mangá e os textos associados não são um mero fanservice, e sim tentativa de preencher lacunas na psicologia da personagem e expandir sua origem. A sua relação com a Amaterasu, jogos de identidade e a forma como um servo pode dramaticamente reescrever seu mito como uma fantasia autoral licenciada do arcabouço do design do jogo. Fóruns de fãs e scans traduzidos discutem sobre Foxtail como uma fantasia autoral licenciada, lançada como um mangá e com uma diversa receptividade. As traduções não oficiais e posts em fóruns documentam o interesse e variantes da história que, em alguns mercados, chegou a ganhar edições físicas. A importância dessa obra para essa camada se encontra na sua função, um desdobramento do universo extra. Um lugar onde os autores e artistas reescrevem um personagem para ver até que ponto seu arquétipo se torna maleável. Melt Blood nasceu como um jogo de luta. Como já falamos antes, mas para evitar repetições eu vou avançar um pouco mais. Com o tempo, chegou a se tornar uma pequena franquia de jogos, mangás e outras histórias paralelas. Entre esses variados temos o mangá de Melt Blood X, desenhado por Takeru Kirishima, e as séries posteriores como Melt Blood, Beck, Ellie Alliance Nightmare. Representam uma franquia que permitiu tornar-se uma arena. As histórias trazem não só os confrontos, mas investigações, aparições espectrais e cruzamentos com entidades como a Sheldia. E uma fronteira relativamente curiosa com o material de Fate Grand Order. Títulos como Beck, Alley Alliance, o mangá, aprofundam os personagens menores como Sion, Olga e a família Atlasia, conectando as linhas. Algumas pertencem ao universo de Melt estrito, outras são fragmentos com o universo maior. As wikis e coletâneas de scans mostram que essas narrativas são por vezes metatextos, possuem continuidade, mas ela é maleável, reconfigurada pelos autores e serializações editoriais. O que importa é entender que Melt Blood jamais foi apenas um jogo simples de luta. Entre os folclores do fandom existe um feriado chamado Shiro Day. O dia 20 de outubro ganhou vida com uma data dedicada a comemorar Emiya Shirou. Por volta dessa data, viralizou um vídeo e várias iniciativas de fãs que celebravam o arquétipo do herói idealista e autossacrificial. Postagens nas redes sociais em contas sazonais como o X, antigo Twitter, e concursos de fanworks garantiram que essa data se consolidasse como um dia, tornando-se criação coletiva da internet que emula antigas tradições do fandom. Várias pessoas se reúnem online para postar artes, fazer alguns projetos pequenos e até lançar fangames e mods. A origem exata é meio orgânica, mas documentada pela atividade recorrente nas redes e por grupos de fãs que criam eventos, assets e pequenos jogos comemorativos, com versões feitas para o Shiro Day. Na superfície do iceberg, vocês aprenderam sobre Fate Zero é a prequela de Fate Stay Night. Entretanto, esse fato pode virar um debate. Parte do fandom afirma que Fate Zero funciona como uma história autônoma que, embora anteceda cronologicamente Fate Stay Night nos eventos, pode destruir surpresas e leituras ao ser consumida primeiro. Há também discussões sobre Artoria, já que foi o Urubuchi quem escreveu sobre a supervisão de Nasu. Em fóruns distintos, alguns usuários discutem se Fate Zero é prequel, no sentido estrito. Para ser mais simples, uma coisa anterior.
ou sobre seu papel como peça narrativa autônoma, o torna algo diverso. Surgem queixas, spoilers e debates sobre ordem de consumo. Documentos de fandoms e debates em sites como o Reddit registram um tom emotivo nessa discussão. Começar por Fate Zero estraga a experiência? Portanto, em alguns nichos, há argumentos de que Fate Zero não é prequel inicial para se apresentar um material. A discussão é menos sobre factualidade cronológica, isso é incontestável, e mais sobre recepção e como o autor moldou a narrativa. Corra Ace é um mangá paródia licenciado da Type Moon e desenhado por Kei Kent. É uma face lúdica e autorreferente do universo. Suas páginas são esquetes e tiras que transmutam personagens e situações em comédia. Publicada em antologias e revistas, Corra Ace, em suas várias iterações, é uma peça de metatextualidade que o próprio estúdio usa para brincar com seus próprios clichês. O que a torna relevante para essa camada é o que ela é simultaneamente oficial e despreocupada com o canone. Saindo da zona de textos e do imaginário para uma coisa mais concreta, a investigação e condenação por evasão fiscal envolvendo um fundador da Ufotable foi um choque que reverberou pela comunidade. Reportagens de veículos de referência cobriram o caso, acusações, sentenças e impactos na empresa, um problema do mundo real que afetou as produções animadas, que tanto ajudaram a popularizar o Nasuverse. Iceberg Consultation Room é um especial curto que aparece como bônus nas edições Blu-rays relacionadas a obras como Fate Zero. É uma daquelas pequenas peças que a Type Moon espalha como migalhas. A narrativa parte de Sviel logo após os eventos de Fate Zero, liderando cenas curtas, episódios de caráter reflexivo e quase didático. Serve como ponte entre dramas CDs e episódios extras. Registros em Wix e comunidades documentam essas peças e descrevem seu tom e seu lugar cronológico. Extras que ajudam fãs a montar uma cronologia mais densa. Como já falamos desse ONA, uma coleção de mangás que descreve o cotidiano culinário da família Emiya, eu seria mais breve para não ficar maçante. Porém, uma surpresa inesperada veio quando esse universo doméstico recebeu uma adaptação para jogo de Nintendo Switch. Uma versão que reconstrói as receitas como minigames e uma visual nova de experiência suave. A página oficial da Nintendo e alguns reviews documentam essa transposição, um exemplo claro de como a Type Moon extrai valor de uma faceta pequena do dia a dia das suas obras para criar um produto novo. Fire Girl, escrita por Hoshizora Meteo, é um conjunto de light novels publicados sobre o selo da Type Moon Books. Apesar de não ser diretamente uma obra de Fate ou de Tsukehime, sua existência demonstra o interesse da empresa em expandir seu catálogo literário e experimentar coisas originais. Isso revela que a Type Moon não é monolítica. Desde 2005, a Type Moon celebra o 1º de abril com trocadilhos e lançamentos de brincadeira, páginas paródicas, microgames e eventos gacha de Fate Grand Order. Essas ações documentadas em wikis e debatidas no Reddit geram memes. O estúdio cria pequenos conteúdos não canon que viralizam e alimentam o fandom entre grandes lançamentos. Esse evento tem importância para manter a atenção e testar ideias novas. Essa camada é uma das menores do iceberg, pois cortei algumas coisas dela, mas é preciso explicar brevemente para não restarem dúvidas. Primeiro, a relação de Melt Blood com algumas de suas variações, tendo interseções com Sheldia, um elemento central de Fate Grand Order. Wix e fóruns mencionam que Sheldia, no contexto de Melt, são crossovers literais ou simulações, mas não necessariamente indicam um universo único. Pode ser um metajogo ou evento de publicação. A série Extra continua a nascer. Fate Extra Record e a cadeia CCC continuam sendo tratadas como parte do universo.
o que habilita mangás, spin-offs e edições locais. Tanto Foxtail quanto adaptações e edições internacionais mostram a política de esticar universos paralelos em múltiplos produtos. Ah, おかえり、セイバー。遅かったね。ええ、ちょっと所用が。ご飯できてるよ。あ、それともお風呂が先？しろ。なんだい？走れソリよ、風のように月見原をパドルパドル。Fate Stay Night Trial Edition é uma visual novel, ou seja, não é um tanto jogo para jogar, mas sim um jogo para ler, pressionando um botão de vez em quando para avançar o texto e observando as belas imagens passando ao fundo. Esta seria supostamente a primeira versão de Fate Stay Night, no caso a sua versão demo. Dominate Grail War é um jogo de tabuleiro baseado na visual novel de Fate Stay Night e foi desenvolvido pela Daylight Works Inc. e foi projetado por Baka Fire. Faz parte do projeto Fate Stay Night 15º Aniversário Celebration. O design do personagem é de Okojo e a ilustração da caixa é de Tasuki Onna. Foi anunciado pela primeira vez em 15 de março de 2019 e apresentado pela primeira vez durante a Anime Japan 2019. Foi lançado em 3 de agosto de 2019. Fate Unpublished Material é um livreto lançado em 20 de dezembro de 2019 para o projeto de celebração do 15º aniversário de Fate Stay Night. É uma coleção parcialmente revisada de elementos de enredos e detalhes de cenários nunca antes vistos, de autoria de Kinoko Naso, e designs de personagens de Takashi Takeuchi, originalmente criados para o anime de Fate Stay Night de 2006. Hana no Miyako é um mangá de Takeru Kirishima, o autor da série de Melody Blood, que tem Miyako Arima como protagonista. Ambientado em uma continuidade única, o mangá utiliza personagens e nomes de personagens de Tsukihime e Fate. Foi serializado de 26 de novembro de 2012 a 26 de maio de 2014, compilado em 3 volumes Takobon. Posteriormente também foi serializado na revista Ace Online Comic, da Type Moon. Foi cancelado por razões não divulgadas e mais tarde continuou como uma série autopublicada no Pixiv, sob o título de Hana no Miyako Legends, com a permissão da Type Moon. Ainda está em andamento com 3 capítulos, mas o autor afirmou em 2017 que 7 capítulos foram escritos, mas ele não conseguiu acompanhar os desenhos. Retcons, abre aspas, a trama da maioria das obras do Nasoverso originalmente deveria se passar no mesmo universo, mas Naso acumulou muitas inconsistências e furos no roteiro ao longo dos anos, e por isso fez uma grande retcon em Fate Grand Order, fazendo com que, entre outras coisas menores, Fate e Tsukihime se passassem, abre aspas de novo, mundos diferentes, e fecha aspas, diferentes, né? Isso causou muita confusão entre os fãs de longa data. Além disso, as obras de Fate escritas por autores convidados tendem a quebrar as regras e retconar coisas, o que é visto especialmente em Fate Stranger Fake, e fecha aspas. Mahou Tsukai no Yoru Manuscript foi uma das primeiras obras de Naso com Aoko Aozaki como a personagem principal. Segundo rumores, apenas alguns membros da Type Moon a leram. Atualmente existe apenas um único exemplar conhecido, e ela veio a ser publicada em 18 de dezembro de 1996, mas nunca de fato lançada ao público. Beastislar. Hospedado em Beastislar é um respeitado fórum de fãs em inglês, o maior para a discussão de todas as obras da Type Moon ou de Kinoko Naso. Every Today's Menu for Emiya Family é um videogame desenvolvido pela Grid, baseado no mangá Today's Menu for Emiya Family. Foi publicado pela Aniplex para
Nintendo Switch como um título somente para download. Foi lançado em 28 de abril de 2021 no Japão e 2 de junho de 2021 na América do Norte. Type Moon Museu, abre aspas, uma exposição comemorativa do 15º aniversário, em cartaz no Museu Sony Music Roppongi, de 20 de dezembro de 2019 a 5 de abril de 2020. Ofereceu um olhar sobre os materiais de produção da visual novel e do anime de FSN, bem como os rascunhos originais de FSN. O Type Moon Museu também apresentou animações originais exclusivas da Rota de Fate e do último episódio de Helta Nua, animadas pela Ufotable, com duração total de cerca de 3 minutos. The Room of the April Witch é uma história escrita por Metel Hoshirola e ilustrada por Shihiro Akiuka, publicada inicialmente no site da Type Moon, Mahou Tsukai no Haku, como brincadeira de 1º de abril de 2011. Diferentemente dos anos anteriores, trata-se de um conto sem elementos cômicos. Em 16 de novembro de 2021, foi publicado em formato de livreto com um drama CD narrado por Mayama Sakamoto. Fate Zero Another Story, Heart of Freaks. É um conto escrito por Yujiro Hisahide, com ilustrações de Higarashi Shuou. Foi incluído no livro de arte de Fate Zero Tribute Arts, A Prayer of Dying, lançado em 28 de dezembro de 2008. Natalia Kaminsky e Kiritsugu Emiya são contratados para matar um mago renegado na Baviera chamado Hideshi Zepter, que fugiu para os Estados Unidos na década de 1970 para escapar de tentativas de assassinatos pela Associação de Magos. Após os seus experimentos quase terem comprometido o sigilo do mistério, Kiritsugu e Natalia o rastreiam até uma pequena vila conhecida como Montanha do Presente, onde ele substituiu os aldeões por doppelgangers sem mente sob o controle e continuou seus experimentos. Os mercenários eliminam o mago renegado, destruindo toda a vila no processo, devido à assimilação que Heinrich fez dela. Takeboki Bamboo Broom, abre aspas, o Círculo Doujin, que foi o precursor da Type Moon, também se refere ao diálogo /página inicial online de Nasu hospedado, fecha aspas. Type Moon Fez. No 10º aniversário foi uma celebração tardia do 10º aniversário da Type Moon, que ocorreu de 7 a 8 de julho de 2012 no Pacífico Yokohama Convention Center. Mahou Tsukai no Haku é uma série estrelada pelos mascotes da Type Moon, Hibi Hibiko e Shikachi Hatsuna. É também o nome do site móvel da Type Moon, que funcionou de 2009 a 2014. Fate Alter Night, abre aspas, devido à duração inicial de FSN, Nasu e Takeuchi pensaram em lançar Saber e Rin como Fate Stay Night e Sakura e Ilya em um lançamento separado intitulado Fate Alter Night, mas perceberam que seria muito caro. A rota de Ilya então foi combinada com Heaven's Feel, porque eles decidiram incluir a rota de Sakura em Fate Stay Night. Fate Zero Next Encounter é um jogo social desenvolvido pela Type Moon Counter-Ride e lançado em 2012. É baseado no conceito de uma Guerra do Santo Graal que une os servos e mestres da Quarta Guerra do Santo Graal em equipes diferentes. Apresenta vários outros personagens como potenciais mestres, como Iris Viel von Eisenbern, Ilya Eisenbern, Solaui, Sophia, Hintosaka, Sakura, Zouken Matou e Natalia Kaminsky. World Conquest Zevad Plot é uma série de anime japonesa produzida pela A1 Pictures e dirigida por Tensai Okamura. Estreou na Tokyo Mix e na GTV e GYT em 11 de janeiro de 2014. A série foi escrita por Okamura e Meteor Hoshizora, da empresa japonesa de jogos Type Moon, com designs de personagens originais de Kohaku Kuroboshi e Keigo Sasaki, e música de Tatsuya Kato. Tsukihime Half Moon Edition foi uma versão inacabada de Tsukihime lançada durante o Comic Cat de verão de 2000, onde 300 cópias foram vendidas por 1.000 ienes cada. O jogo continha as rotas Near Side of the Moon de Arcade Ciel, que apresentava um total de 400 gráficos, 50 de eventos e 3.000 cenários. 17 cópias foram reimpressas para o Comic Cat de inverno de 2000, e é claro, foi um jogo mais 18. Antes de Fate Stay Night se tornar o que conhecemos atualmente, a obra teve um precursor escrito por Nasu na década de 90. Esse protótipo é conhecido nos círculos de fãs como Fate Skipper. A premissa é quase a mesma, a Guerra do Graal,
mas anterior à versão final com Shiro, Saber e Rin ser concebidos. A evidência disso aparece em Fate Prototype, um projeto animado que adapta justamente esse material primitivo e explica que Fate Skipper foi o primeiro nome e conceito de Fate Stay Night, antes de ser redesenhado para o público em seu formato de visual novel. Esse conceito de Old Fate aparece em materiais conceituais, rascunhos antigos e até menções em comunidades como o Reddit, onde explicam que esse projeto inicial foi escrito por Naso ainda no ensino médio e contraria com personagens e mecânicas diferentes. Dentro da comunidade, o Akame Paradise não é um título oficial da Type Moon, mas sim um nome associado a uma rota oculta ou não liberada que supostamente envolveria Shinji se aliando a Shiro. Algo inédito considerando os eventos da novel. O que torna essa lenda curiosa é que ela surge de observações dos fãs que afirmam terem encontrado mensagens de texto ou trechos não acionáveis no código original do jogo, sugerindo uma cena alternativa ou uma rota diferente que poderia ter sido planejada. Alguns comentaristas dizem que seria um caminho onde Shiro apoiaria Shinji em vez da Rin, mudando drasticamente o arco e a personalidade de Shinji para torná-lo mais simpático ou explorar suas nuances passadas. Há também a teoria de que esse material foi usado mais tarde como um easter egg em traduções feitas por fãs ou em alguma versão intermediária da obra. O termo Type Moon no Kiseki não corresponde a nenhum lançamento oficial, mas é um corpus imaginado por fãs, dedicado a coletar registros, panfletos, textos históricos, comentários e materiais promocionais raros da Type Moon, anteriores à sua ascensão como empresa comercial. O ponto de partida para entender a raridade desses materiais é o histórico de Tsukehime e seus derivados. A obra foi lançada no Comiket em 2000, com o Plagisk em janeiro de 2001, antes de a Type Moon se consolidar como empresa em 2003 e 2004. O que o público chama de Kiseki são livretos promocionais distribuídos apenas em eventos como o Comiket ou Sunshine Creation. Panfletos retrospectivos que documentam a transição da Type Moon de Círculo Doujin para a empresa, ou comentários técnicos feitos em feiras e revistas da época. São fragmentos dispersos que os fãs tentam reunir como um sítio arqueológico histórico do fandom. Diferente das grandes empresas, a Type Moon manteve por anos uma relação anômala com doujinshis. Antes de 2004, quando ainda operava como Círculo Doujin, muitas obras derivadas eram criadas com consentimento implícito e, em alguns casos, explícito. Esse fenômeno é chamado informalmente de licença de Doujin Works, embora não exista um selo formal. O Naso já comentou em entrevistas que a cultura doujin foi essencial para a formação da Type Moon e que reprimir esse ecossistema seria contraditório com suas origens. Isso explica porque certos doujins chegaram a ser citados em revistas ou eventos sem represália. O Koshikase Club é um dos círculos doujin mais obscuros associados a Tsukehime e Kara no Kyokai. Seu nome aparece apenas em catálogos antigos do Comiket, sem site oficial, reprints ou presença digital consistente. Diferente dos círculos populares, o Koshikase produzia material deliberadamente estranho, muitas vezes subvertendo personagens queridos, o que contribuiu para seu apagamento progressivo. Nenhuma obra foi arquivada e scans são raríssimos. Para esta camada, o clube representa o lado não romantizado do doujin, experimental, incômodo e que não sobreviveu ao tempo justamente porque nunca quis agradar ninguém. Entre os fãs veteranos de Tsukehime, existe há décadas a especulação de que a Arcueil Brunet Studio não foi desenhada inteiramente do nada, mas baseada parcial ou integralmente em um modelo real ou referência fotográfica específica. Essa teoria nasce da observação de que nas artes iniciais de Takeuchi entre 1999 e 2001, Arcueil apresenta uma consistência anatômica em comum, sobretudo nas proporções faciais, postura corporal e expressões neutras.
Um fato confirmado é que Takeuchi sempre declarou usar referências reais em seus desenhos, especialmente no início da carreira, o que é documentado em revistas reunidas por fãs. Em fóruns como Bestseller e Chu-chan, usuários comparam artes iniciais da Arcoid com modelos de revistas japonesas e europeias dos anos 90, sugerindo similaridades faciais recorrentes, especialmente no formato do queixo e na distância ocular. A hipótese é de que a Arcoid teria sido inspirada em uma modelo estrangeira, possivelmente europeia, para reforçar sua alteridade vampírica. Touko Aozaki é uma das personagens mais visualmente inconsistentes do Nasuverse. Entre Kara no Kyokai, Mahoyo e materiais secundários, sua aparência varia muito: cabelo, altura, expressões e até estilo. Um fato curioso e confirmado é que ela possui múltiplos designs oficiais. Nasu e Takeuchi já confirmaram que Touko não deve parecer fixa, pois sua identidade está ligada à mutabilidade, duplicação e falsidade. O que significa que seu redesign não é um erro, mas uma escolha intencional. Fate Kale de Liner Prisma Ilha para Nintendo 3DS é um dos produtos mais mal documentados da Type Moon. Lançado apenas no Japão em tiragem limitada, o jogo nunca recebeu localização oficial nem relançamento digital, o que contribuiu para seu apagamento gradual. O jogo existe e foi lançado oficialmente, listado em bases de dados japonesas de games. Seu gênero é ação com elementos de visual novel, baseado no material de Prisma Ilha. Usuários japoneses em blogs e fóruns relatam que parte do conteúdo nunca foi reaproveitado em mídias posteriores. A ideia de que Eliezer Yudkowsky e Hideo Kojima são fãs das obras da Type Moon parece inicialmente um exagero. Contudo, nasce de declarações indiretas, referências e padrões de interesse, não de afirmações explícitas de que sou fã. Hideo Kojima tem um histórico vasto de comentar visual novels, heróis narrativos e ficção japonesa experimental em entrevistas e redes sociais. Ele já citou Tsukehime, Fate Stay Night e Kara no Kyokai como exemplos de obras que representam uma nova forma de narrativa japonesa, especialmente no contexto pós-anos 90. Embora nunca tenha dito ser fã, o cruzamento temático é inegável: múltiplas linhas do tempo, identidades fragmentadas e metafísica, ou seja, pilares tanto do Nasuverse quanto de Metal Gear. Eliezer Yudkowsky, por sua vez, citou Fate Stay Night e Puella Magi Madoka Mágica em discussões sobre sistemas morais, contratos e tragédias inevitáveis. Em posts antigos, no Less Wrong e fóruns adjacentes, ele usa Fate como exemplo de narrativa onde as regras são claras, algo que considera essencial para a ficção racional. Type Moon Academy Chibi Shuki é frequentemente descartado como simples comédia chibi, mas é um erro comum. Na verdade, essa série funciona como um repositório metacanônico, onde personagens de linhas e eras distintas coexistem. A obra é oficial, supervisionada pela própria empresa, reunindo personagens de Tsukehime, Kara no Kyokai, Mahoyo e outras obras em um mesmo espaço escolar. Em várias ocasiões, Chibi Shuki reconhece contradições que nunca foram explicadas oficialmente em obras sérias, o que faz muitos fãs considerarem a série como um tipo de arquivo informal do Nasuverse. A presença de Sion Eltinan Atlasia em Under Night in Birth é um caso explícito de personagens da Type Moon atravessando o universo de jogos sem perder sua identidade canônica. Sion é uma personagem jogável em Under Night in Birth, com licenciamento formal e colaboração direta entre a Faint Blood e a Type Moon. Isso gerou debate sobre se seria um crossover comercial ou evidência de que certos personagens possuem relevância interdimensional. Não há uma resposta oficial, mas é importante notar que a caracterização da Sion nesse jogo preserva seu núcleo conceitual, tornando-a um caso único entre os crossovers.
Alliance of Illusionary Eyes é uma visual novel obscura, frequentemente citada em listas de obras quase perdidas, associadas indiretamente ao ecossistema da Type Moon por afinidade técnica e cultural, não por relação direta. O ponto central desse tópico é o Kirikiri Port, uma adaptação não oficial da obra para o motor gráfico Kirikiri, famoso e amplamente usado em diversas visual novels japonesas dos anos 2000. Esse mesmo motor foi utilizado por inúmeros círculos doujin e portes não oficiais eram prática comum. Em fóruns de preservação de VNs, usuários relatam que a Alliance of Illusionary Eyes recebia um porte para Kirikiri feito por fãs, com o objetivo de evitar sua perda total. O usuário conhecido como a Fix-Up tornou-se uma figura quase mítica em várias comunidades ocidentais da Type Moon por um motivo específico: a preservação de materiais que oficialmente não deveriam mais existir. Diferente de Lakers comum, ele nunca se apresentou como insider, mas como colecionador e arquivista. Alguém que acumulou versões antigas, pads intermediários, scans e comparações de edições ao longo do tempo. Ele é real e ativo em discussões antigas no Reddit e em outros fóruns relacionados a visual novels e a Type Moon. Não há provas de que possuísse acesso interno, tudo indica trabalho paciente de arquivamento e comparação. FSN Stranger Trailers. À primeira vista aparecem trailers antigos de Fate Stay Night, mas de onde exatamente vieram? A descrição diz que estão sendo exibidos na loja e sendo lançados na loja. Então imagina-se que foram enviados junto com outros jogos ou distribuídos para lojas para serem exibidos em TVs. O que isso significa? Enfim, o vídeo A foi feito por Nobuyuki, enquanto o vídeo B foi feito por um grupo ou empresa de FESHC, em colaboração com o próprio Takeuchi. Abre aspas, a animação do terceiro vídeo é na verdade a abertura do jogo com o logo da Type Moon no início e um slide de propaganda no final. Eu peguei essa informação do Reddit. Shinsuke Takizawa, abre aspas, o sétimo filme de Kara no Kyokai, um estudo sobre um assassinato parte 2, é dirigido por Shinsuke Takizawa, que na verdade não é uma pessoa real, trata-se de um pseudônimo coletivo de vários diretores da Ufotable, incluindo diretores de filmes anteriores de Kara no Kyokai. O BW referência abreviada em Fate Grand Order. Unlimited Blade Works abreviou o episódio fazendo referência ao evento. O diálogo é o mesmo na versão japonesa. Isso também ocorre em vários episódios, principalmente no episódio 0, 1 e 2. Embora no diálogo o japonês tivesse o mesmo significado, não continha exatamente essas palavras, pelo que eu ouvi dizer. O que isso pode significar que ainda se trata de uma referência à versão abreviada e não o contrário. Novamente um comentário do Reddit que apareceu no iceberg. A história, abre aspas, do amanhecer de Kagetsu Toya foi escrita pelo autor de Overlord. As informações que eu peguei foram novamente tiradas do Reddit. Essa é uma história do ponto de vista da garota que Nero come enquanto você luta contra ele em Tsukihime. Ela se torna parte do corpo dele e as suas memórias são absorvidas. Então, quando você se fere após a luta, Arcade enxerta uma parte do corpo de Nero no Shiki para curá-lo. No entanto, em Down, ele eventualmente recupera a consciência e se separa do seu corpo e, por ter as memórias da garota, de Shiki e de Nero, fica confuso sobre quem ele é, e isso leva aos eventos da história. Abre aspas. Eu acredito que esta história foi escrita pelo mesmo cara que escreveu Overlord, antes mesmo de se tornar um autor e um escritor profissional, e que impressionou muito Nasu e Takeuchi. No entanto, foi tão difícil escrevê-la que o fez desistir da própria história por anos, até a separação do seu grupo de D e D o inspirou a escrever Overlord, fecha aspas. Kara no Kyokai Flash Movie foi um drama CD Flash Movie lançado em 2002 e nele tinha esse trailer com duração de aproximadamente 2 minutos. Proto Kara no Kyokai / Tsukihime. Infelizmente o post original foi excluído, mas eu tirei essas informações dos comentários do post excluído. O nome verdadeiro talvez seja Kara no Kyokai Shiki. Nasu, ainda jovem, era inocente quando escreveu isso. Ele havia começado a se interessar por obras
mais 18 recentemente. Citação de Takeuchi. Embora o usuário Takeuchi Xnazu indique uma data por volta de 1994, a história apresentava Arcueide como uma vampira fria e estereotipada, o completo oposto de sua encarnação final. A base para Shiki era uma vampira de meia-idade, velha e abatida, que diz a Arcueide em sua primeira aproximação: não tenho interesse em mulheres que já matei uma vez. O tom da história era completamente oposto e apenas o slogan, uma relação mordaz entre um assassino que pode ver as linhas da morte e uma vampira, fecha aspas, permaneceu na versão final. Glove on Fight é um jogo de videogame de boxe doujin lançado na convenção Comic Revolution de 31 em maio de 2002 por Watabashi Heisuke. O nome do jogo é uma brincadeira com Glove on Fight, que é uma sequência da série Power Instinct, embora além disso, os dois jogos tenham muito pouco em comum. O jogo foi desenvolvido para testar rotinas que o programador usaria em Melty Blood, Fate Grand Order JP com Tsukihime TVCM April Fool, uma paródia japonesa de 1º de abril feita por fãs que muitos por algum motivo consideram oficial. Basta ver os comentários do vídeo. Takeuchi foto. Tomatoka Takeuchi é um ilustrador, artista e computação gráfica e produtor visual japonês, nascido em 28 de agosto de 1973, conhecido como Takeuchi Takashi. Ele usa o seu verdadeiro nome principal para dar créditos à produção. Tsukihime 3D Movie. Este é um filme feito em CGI de 2012 para o livro Colorful Moon Tsukihime. Ele vinha em 2 CDs e enquanto o segundo continha uma demo de Tsukihime e Melty Blood, o primeiro tinha essa preciosidade, o filme de Tsukihime 3D. Fate Doujin Games, abre aspas, os fãs da franquia Fate criaram muitos jogos feitos por fãs, principalmente do gênero de luta. Alguns populares são Fake Ever Science, Fate Sword Dancer e Fatal Zero Action, e outros entre aí. Tsukihime Hiyori, também conhecido como Tsukihime Weater, um projeto de colaboração entre Kihari Kyotori de Shoujo Horyon e Takashi Takeuchi. Tsukihime Tsuunshin foi, abre aspas, folhetos de quadrinhos bônus enviados em 2001 para pessoas que encomendaram a VN de Tsukihime pelo correio. Tsukihime Semi-Official GBA Ports. Abre aspas, em 2001, um círculo doujin chamado Hayata Inside distribuiu um software chamado Rinkai Tsukihime, que podia converter a visual novel em uma ROM para Game Boy Advance. Existem alguns vídeos no YouTube que mostram a jogabilidade, e é bem impressionante para um grupo doujin, especialmente logo após o lançamento do console. Informações sobre este programa são muito escassas e não se sabe até que ponto a Type Moon esteve envolvida nisso. A tela de jogo do título do jogo no GBA mostra direitos autorais para Inside Cap e Air Pocket Project, seja lá o que isso signifique, fecha aspas. Fate Stay Night Visual Story. A história de Fate Stay Night em formato livreto, completa com imagens e textos do jogo, além de comentários e informações dos bastidores. Liu nas X Gilgamesh Cosplay. Liu, em um determinado evento, apareceu com supostamente o que seria um cosplay de Gilgamesh. E eu gostaria de pedir desculpas, posso ter errado o nome de algumas pessoas aqui deste iceberg, e como eu não sei falar japonês, isso poderia acontecer, mas peço desculpas, fica aí. Antes de qualquer coisa, há um registro oficial e verificável de que Red Dragon não é um mito. Ele foi de fato um projeto de ficção e RPG de mesa real, com autorias reconhecíveis e participação de alguns nomes ligados ao Nasuverse. Red Dragon começou como uma sessão de roleplay game de mesa organizada como um projeto editorial. Os autores consagrados se reuniam para criar e narrar uma campanha de fantasia. Entre os participantes estavam Nasu, Gen Orobuchi, Ryogo Narita, Izuki Gokyoko e Simadoriro. Todos listados como criadores ou jogadores na página de listagem de mídias interligadas a Type Moon. A sessão foi publicada com transcrições e ilustrações, e até músicas compostas por Hitoshi Sakimoto, para o repertório do jogo. O trabalho era bem estruturado, com narrativas de RPG, com replay e material de arte distribuído para o público em eventos ou sites oficiais do projeto Saizen-sen. A partir dessa base surgiu mais tarde o anime Chaos Dragon, Seineki, que adapta elementos desse mundo para uma mídia televisiva.
Essa série tem 12 episódios e foi produzida em 2015 pelos estúdios Silverlink e Connect, com a música de Hitoshi Sakimoto e o enredo inspirado pelo jogo original de RPG. Em termos de contexto oficial, Red Dragon em si não é parte do canone principal do Nasuverse, como Fate ou Tsukehime, mas é um projeto confirmado e documentado com participação de Nasu e outros criadores importantes. E Chaos Dragon é a adaptação animada desse projeto original. Esse é um dos tópicos mais interessantes, devo dizer, e posso afirmar que existem fontes verificáveis antes de FGO se tornar um fenômeno no cenário dos jogos gacha. O projeto era chamado de Fate Project Online. O que temos registrado em entrevistas e documentos sobre o processo de desenvolvimento é que o Mobile Fate Grand Order emergiu de um plano anterior para um MMO de Fate de multijogador, baseado no velho sistema de mestres e servos. O projeto original, internamente referido como Fate Project Online Reboot, foi planejado como um MMO PVP para PC, com design e conceitos extensos de servos e ambientação, mas infelizmente acabou sendo cancelado antes mesmo de lançar. Embora esse projeto não tenha sido lançado como um jogo, muitos dos elementos, ideias, personagens e parte dos conceitos foram reaproveitados de modo posterior, tanto na Light Novel de Fate Apócrifa quanto no próprio Fate Grand Order. Kinoko Nasu e Takashi Takeuchi comentaram em entrevistas que parte da ideia original de fazer um jogo online de Fate foi transportada para um novo formato. O nome The Screamer ressurge em círculos de fandoms mais obscurecidos como um doujinshi associado ao Nasu. Mas ao contrário de outros doujins que são amplamente reconhecidos como canônicos ou parciais a um dos universos da Type Moon, The Screamer aparenta ser uma linha mais privada. Ele é dificilmente mencionado em fontes oficiais, esse doujin foi distribuído em eventos menores e está mais associado a histórias curtas ou experimentos gráficos do autor. A trama gira em torno de um enredo psicológico, onde a loucura se infiltra nas mentes dos personagens, algo que poderia ser confundido com facilidade com um dos muitos elementos de Tsukehime ou Fate. No entanto, não há uma confirmação oficial ou clara de que esse material foi escrito pelo Nasu, já que ele nunca foi oficialmente reconhecido e a maioria das informações é de circulação pelo Futaba Channel ou pelo Twitter. Esse doujin se tornou um item de culto, especialmente devido à atmosfera perturbadora e ao uso de uma narrativa emocionalmente intensiva. Algo que lembraria, entre aspas, o próprio estilo de Nasu em trabalhos posteriores, mas que nunca foi oficialmente mencionado.Meiji-san Wamajo e Luck Meiji S são dois outros exemplos de doujinshi que surgiram no início da carreira do Nasu, mas nunca foram lançados oficialmente como parte de suas obras reconhecidas. Ambos possuem uma linha frágil de conexão com seus futuros projetos, especialmente em termos de estética e temas como poder feminino, sedução ou até mistério. Em Meiji-san Wamajo, a história segue uma jovem criada que tem uma ligação com a magia, reminiscente do que seria mais tarde explorado com personagens como Saber ou Arcueide. A obra foi distribuída brevemente durante eventos Comiket e é considerada uma das primeiras tentativas do Nasu de combinar o gênero Mahou Shoujo com elementos mais sombrios. Contudo, como o projeto foi limitado e não amplamente distribuído, a documentação sobre esse doujin permanece escassa, as fontes incluem fóruns de discussões antigas. Por outro lado, Luck Meiji S surgiu em um formato ainda mais incomum. Esse doujin trata-se de uma história onde uma jovem empregada se vê envolvida em situações de mistério e magia, criando uma atmosfera de suspense semelhante ao que seria explorado mais tarde em Tsukehime. Algumas fontes afirmam que esse trabalho pode ter influenciado o design de personagens de Fate ou Tsukehime, especialmente na exploração de temas como controle, poder e identidade. Yo-God é um termo que circula em vários fóruns antigos de fãs da Type Moon, relacionado a um projeto não confirmado que teria sido discutido de forma nebulosa durante o início dos anos 2000. Não é possível saber ao certo o que significa, mas muitas especulações afirmam que pode ser uma série ou um conjunto de conceitos inacabados que o Nasu teve em mente. A única referência que pode ser considerada parcialmente confirmada vem de uma entrevista de 2001, em que o Nasu menciona brevemente que havia várias ideias, algumas não desenvolvidas sobre deuses, criação e seres transcendentes.
que poderia mais tarde ser encaixada em qualquer um de seus universos, seja Fate ou Kara no Kyokai. Porém, até o momento não há uma confirmação oficial de que o projeto tenha sido mais do que uma ideia descartada ou um nome provisório. O máximo que temos sobre a existência de U-God vem de fãs que discutiram sua possível relação com temas explorados em Fate Stay Night, onde deuses ou entidades divinas desempenham papéis cruciais, mas nenhuma evidência concreta foi encontrada. Saindo da área doujin, fanfic fandom não é um título, mas um metaconceito se referindo a um corpo enorme de histórias criadas pelos fãs que, com o tempo, passaram a ser tratadas quase como oficiais, entre muitas aspas. No caso da Type Moon, isso é especialmente relevante porque muitos conceitos do Nasuverse são abertos, contraditórios ou vagos, e certos fandoms acabaram sendo reutilizados em obras posteriores. Cenas explícitas e adultas fazem parte da história dos primeiros trabalhos da Type Moon, e boa parte do mercado das visual do final dos anos 90 e início dos anos 2000. Nas obras como Tsukehime e a primeira versão de Fate Stay Night, essas cenas existiam porque muitos doujins ou estúdios independentes as usavam como um fator comercial, já que o conteúdo adulto garantia uma classificação etária e um público específico, que ajudava na viabilidade financeira dos projetos amadores que depois evoluíram para empresas maiores. Com o crescimento e popularidade e a necessidade de adaptações para consoles e televisão, surgiram versões limpas. Alguns exemplares notórios são as releases e ports que removeram ou tornaram opcional o conteúdo adulto para classificação etária. Nas comunidades, as cenas H geraram vários debates longos. Para alguns, são elementos narrativos que exploram intimidade ou desenvolvimento de personagem. Para outros, são como apêndices, como já citei esse termo no começo do iceberg. O anime Shigetsu-tan Tsukihime é real? Lunar Legend Tsukihime ou Shigetsu-tan Tsukihime é uma adaptação para anime de 2003, dirigida por Katsusushi e produzida pelo estúdio JC Staff. O anime consiste em 12 episódios e segue livremente a rota de Arcade, com elementos chaves removidos ou omitidos da trama original da Light Novel. A música foi composta por Toshiyumi Omori, que também interpreta o tema de abertura de Sacred Moon, enquanto o tema de encerramento, Hine no Hate ni, foi interpretado por Fumiko Orikazu. Aqui vai uma breve sinopse do anime. Shiki Tono sofreu um ferimento grave na infância e, como consequência, foi afastado da família Tono, colocado sob os cuidados de um parente. Anos depois, quando Shiki está no ensino médio, o patriarca da família Tono, seu pai, morre e sua irmã Akira, a nova chefe da família, ordena que ele volte a morar com eles. No entanto, Shiki guarda um segredo sombrio. Desde o acidente, ele vê linhas nos objetos e só consegue parar de vê-las com óculos especiais. Além disso, ele não tem nenhuma memória clara do período anterior ao acidente. No dia em que retorna para a casa dos Tono, ele se depara com a mulher chamada Arcade Brunestud e, num acesso de loucura momentânea, a decapita com uma única facada. Quando, mais tarde, ela reaparece ao seu lado, sã e salva, e lhe pede para ser seu guarda-costas. A jornada de Shiki para desvendar os mistérios do seu passado começa. Fate e as suas obras mais 18. Embora não se tenha muitas informações ou praticamente nada sobre esse tema no iceberg, eu especulo que esse tema se refere às artes inapropriadas que alguns fãs mais alegres de Fate fazem. Existe tudo quanto é tipo de obra mais 18 quando se fala do universo Fate. E vamos ser sinceros, o próprio universo Fate abre brechas para que esse tipo de coisa aconteça. Um bom exemplo disso são os personagens de evento de verão de Fate Grand Order, e que ele lança todo o ano, seja uma Barghest de verão, uma Melusine ou até mesmo a Tiamat. Não escapam das garras do verão. Se não for o suficiente para vocês, podemos citar também as Beasts 3L e 3E, respectivamente Kiara Cecilwin e Kama. O que você acha, Kari? Você concorda que às vezes o universo Fate abre brechas para que isso aconteça?
O filme de Fate Stay Night da Rota da Arin Unlimited Blade Works de 2010 foi dirigido por Yuji Yamaguchi e produzido pelo estúdio DIN. Lançado nos cinemas japoneses em 23 de janeiro da época, o filme condensou muito a rota em cerca de 2 horas de duração. Isso fez com que os fãs apontassem cortes bruscos, um ritmo acelerado e omissões em comparação com o material original, vindas de várias críticas que se repetem em análises da época. A obra em si existe, é oficial e circulou em formato de filme cinematográfico, mas com adaptação posterior da Ufotable, que acabou recontando tudo e expandiu os eventos em uma produção melhor. Reforçou-se a divisão de opiniões entre quem prefere tal adaptação de tal estúdio. Chegamos ao final desse vídeo. Primeiramente quero desejar a todos um Feliz Natal e Ano Novo, que esse ano tenha sido próspero para todos. Eu peço sua inscrição e o seu like, passa lá no canal do Zarokama também, vai estar na aba de amigos e o link também na descrição. Bom, que tal conversarmos um pouco agora? Estou totalmente de acordo em termos a nossa conversinha. Francamente, foi bem trabalhoso e cansativo fazer esse mega iceberg. Inclusive, o link e os créditos estarão na descrição. Foram dias e dias seguidos, escrevendo roteiro, editando sem parar. Sem brincadeira, durante esse tempo produzindo, eu fiquei praticamente o dia todo só escrevendo e pesquisando sem parar. Mesmo assim, o resultado ficou incrível e magnífico. Sinceramente, eu amei e foi um dos vídeos mais divertidos de se fazer. Eu tenho que concordar com você, foi um trabalho bem árduo e cansativo, mas o resultado final valeu muito a pena. Eu esperava que esse iceberg da Type Moon tivesse um pouquinho mais de emoção, se é que você me entende, mas ainda assim, temos assuntos e temas muito interessantes que foram abordados. Mas agora, falando em retrospectiva, esse ano teve muita coisa. Mais uma vez, quero agradecer a todos vocês que estão assistindo, os mais de 1.500 inscritos. Bater esse marco me deixa muito feliz. Saibam que amo todos, vocês são incríveis. Sem todos, esse resultado não seria possível. Desde o começo do canal eu aprendi muitas coisas. Passei por perrengues e tropeços, claro, mas isso serve de motivação para subir ainda mais. Eu de fato gosto de produzir conteúdo, apesar de também ser um sonho. Todo o processo de escrita de roteiro, edição, assistir o próprio vídeo é muito legal, ainda mais falando de temas que gosto. Bom, isso é só o começo, que 2026 venha com tudo. E você, Zarokama? Seu canal também cresceu muito pelo que eu vi, não foi? Ora, Zakari, você pode me chamar só de Zaro, e com relação ao meu canal, ele de fato cresceu, mas não atendeu às minhas expectativas quanto ao seu crescimento. E falando um pouco sobre o futuro dele, bom, só o tempo dirá. Mal terminamos de fazer esse iceberg, eu já tô com várias ideias de vídeo anotadas para produzir em breve. Bom, novamente a todos um feliz ano novo. Vamos ficando por aqui, não deixem de beber água, passar aquele tempinho com a família, relaxar e curtir o feriado. Até a próxima. Tchau!